Olá, turma 20CDD02. Olha que prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. É um grande prazer estar podendo compartilhar mais conhecimento com vocês, retomando essa turma maravilhosa. A professora Ingrid teve aí uma semaninha de férias e aí eu tive a honra de ser convidada para estar lecionando esse conteúdo para vocês. Fiquei muito feliz, né, poder estar de volta a essa turma que eu amo, que é maravilhosa, que super interage. E a gente vai estar trazendo um pouquinho do conteúdo do capítulo 6 e 7, da página 32 a 36, certo? Que vai estar falando um pouquinho de oficinas recreativas, tanto para o público infantil como para o idoso. Gente, é muito importante trazer esse conteúdo, porque faz parte do contexto de saúde e bem-estar, certo? Então, a gente vai estar esclarecendo um pouquinho da importância, né, que é a gente estar realizando essas práticas recreativas, tá? E quando tudo retomar ao normal, Ingrid vai estar colocando em prática, né, essas atividades recreativas com vocês. Até porque vocês vão precisar utilizar isso quando estiverem trabalhando ou quando estiverem fazendo algumas atividades com essas crianças ou idosos nas nossas visitas, quando tudo voltar ao normal, tá certo? Para a gente não perder aquele costume que eu sempre gosto de realizar antes de iniciar o conteúdo online, eu trago uma reflexão para a gente estar conversando um pouquinho, falando um pouquinho da gente, que é tão importante, né? Então, um dos maiores desafios na vida é ser você mesmo em um mundo que tenta fazê-lo igual a todos os outros, né? Alguém sempre vai ser mais bonito, alguém sempre será mais esperto, alguém sempre será mais jovem, mas eles jamais serão você. Não mude para que os outros passem a gostar de você. Seja você mesmo e as pessoas certas vão amar quem você é de verdade. Essa reflexão é muito importante porque eu vejo as pessoas tentando se adequar, moldar para se encaixar no outro. E essa realidade não é para existir, porque ninguém é a metade do outro. A gente tem mania de dizer que eu quero encontrar minha metade. Na verdade, todo mundo é íntegro, todo mundo é inteiro. E a gente precisa encontrar outra pessoa inteira também, íntegra. E aí a gente fazer uma soma e não um preencher o outro no sentido de metades, né? E a gente tem que parar com isso, de querer nos moldar para se encaixar num padrão de beleza, num padrão de pensamento onde as pessoas acreditam que é o certo. Eu sou eu tenho os meus costumes, os meus valores, eu tenho a minha essência. Claro, quando a gente fala em mudança, em evolução, a gente tem que pensar em mudança para nós mesmos. Porque se a gente pensa em mudar pelo outro, a gente não vai estar seguindo o caminho certo. Porque vai ter um determinado momento que o que vai falar é sua essência. Então, vai ficar sempre esse conflito de você querendo mudar para se encaixar no outro, mas a sua essência está ali martelando você. Então, vez por outra, a sua essência vai vir. Então, não faz nenhum sentido. Seja você mesmo, né? Seja íntegro, seja inteiro, para que o outro lhe enxergue como você é verdadeiramente e que ele ame você da forma que você é. E é como eu disse, a evolução ela é pertinente, mas a evolução para nós mesmos, para que a gente tenha uma autorreflexão e procure evoluir no sentido de eu preciso melhorar nisso. A cada amanhecer a gente precisa refletir, pensar o que é que eu posso fazer hoje que eu não fiz ontem para melhorar, não é? Então, é muito importante isso. Então, seja você mesmo, busque a sua evolução, mas para que você melhore e não para melhorar para o outro, tá certo? Essa é a minha dica do dia, minha reflexão, para a gente começar esse dia de forma bem maravilhosa, tá? Qual a previsão desse conteúdo? O que é que a gente vai falar? A gente vai aprender algumas sugestões de atividades, né, para serem aplicadas com crianças, adolescentes e idosos, certo?
E aí eu pergunto, é necessário o cuidador realizar atividades recreativas para a criança? Gente, quando eu trago esse questionamento, a gente entra num contexto de saúde e bem-estar. Quando a gente fala ter saúde e bem-estar, a gente tem que pensar que uma atividade recreativa, um lazer, é algo que é necessário para se ter saúde e bem-estar. Não é? Engana-se aquela pessoa que acredita que o cuidador está ali apenas para alimentar, dar banho e estar presente. Não, o cuidador diferenciado, o cuidador de qualidade, ele precisa ser criativo. Ele precisa pensar num contexto do todo, né? Entender que a criança, que o adolescente, que o idoso, ele precisa desse lazer, ele precisa dessa interação, ele precisa dessa descontração que faz parte do aprendizado e do desenvolvimento, tá? De cada ser humano. E aí a gente deve pensar numa programação diária de crianças e adolescentes, né? Quando a gente cria uma rotina, que eu vou ensinar vocês, inclusive, a gente vai pôr em prática esse conteúdo. Quando a gente fala em rotina, a gente tem que acrescentar essas programações de lazer e de atividades recreativas. E uma delas é a gente pensar na literatura e artes, né? Que vai estimular a criatividade e imaginação. Eu fico, assim, muito triste ainda que tem pessoas que acreditam que a criança não precisa ser fantasiada, que a criança não precisa que a gente conte histórias, né? Ainda eu vejo muito esse pensamento. E a gente precisa estimular a imaginação da criança, a gente precisa inserir nesse contexto uma criança que ela tenha tido infância. E ter infância é isso, não é? Eu fico imaginando as crianças que convivem apenas com adulto. Você vê como ela tem uma realidade diferente, ela não tem aquela essência, né, infantil, ela perdeu as características da infância, o desenvolvimento infantil, porque ela está inserida no mundo adulto. Então a gente tem que estimular, sim, usar a imaginação, a gente tem que estimular a conhecimentos, a aprendizagem de novas culturas. Então, às vezes, quando a gente está interagindo ali com a leitura, a gente está entrando no mundo de outra cultura, entendendo que existe diversidade, né? E aí isso é importante. Ciência e tecnologia, a gente pode estar um dia, de repente, fazendo um experimento, não é simples, mas que vai desenvolver habilidades e serve para distração, né? Vamos plantar um pé de feijão, vamos fazer um experimento com a garrafa, enfim. E observar, gente, o tempo que a criança ou adolescente permanece nos aparelhos. A gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque a gente, hoje em dia, dá os celulares, dá um tablet para que a criança se distraia e para que eu tenha mais sossego, né? E aí, quando a gente pensa nisso, gente, a gente tá colocando essa criança para viver num mundo, né? Entre ela e um aparelho, e aquelas lacunas que a gente tá criando, é como se existisse uma falta ali. Ele está precisando de atenção, ele está precisando de carinho, e a única coisa que ele tem é um tablet e um celular, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Outra coisa, estimular o teatro, a dança. Agora, é importante, gente, quando a gente for inserir o contexto da dança, da música, pensar no público-alvo, que Ingrid até falou isso, né, na semana passada. Assim, pensar que a gente tem que obedecer a faixa etária, não colocar músicas que não seja daquela faixa etária, tá? E estimular o gosto pelas artes, né? Porque vai desenvolver a habilidade de socializar. É muito importante. Todo período de férias do meu filho, eu coloco ele numa oficina de teatro, né, daqui de Natal, um grupo de teatro que tem. E como é importante, gente, como eu vejo o desenvolvimento dele no sentido de socialização, de articulação, de fala, de postura, de desenvoltura,
né? De perder aquela timidez com o público. Então, isso é muito bom. E aí a gente explora o emocional, né? O social, que é a tolerância e a aceitação do outro. Entender que ele tem que conviver com outros pensamentos, com outras pessoas, com outras realidades, né? De repente aí a gente explora a cultura, a dança do norte, uma música que é de outro país. Então, isso é muito importante desenvolver na criança. Roda de conversa, o que é que isso proporciona? Auxilia no desenvolvimento de argumentos, né? A gente estimula aquela criança a argumentar. Ela tem também, ela vai desenvolver a capacidade de ouvir, que muitas pessoas não têm essa capacidade de ouvir, e isso começa da infância, viu? E respeitar a opinião do outro. Então, quando a gente proporciona uma roda de conversa dessa, a gente está estimulando, incentivando esses critérios que eu acabei de falar. Esporte é algo que é fundamental. Hoje em dia, as crianças estão totalmente sedentárias, né? Elas passam 24 horas de frente para a TV, de um celular ou de um tablet. E isso vai ter a gente vai observar que essa criança não vai desenvolver no questão de saúde, né? A questão da alimentação, porque até a TV ela proporciona com que a criança ela se alimente sem nem perceber, então ela vai consumir muito mais. E aí vai gerar obesidade, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, enfim. Então, a gente precisa estimular hábitos saudáveis, a gente levar para um parque das dunas da vida, para a criança correr, né? Para que ela possa interagir com outras pessoas, para que ela possa pegar na areia, para que ela veja a natureza, né? Isso é muito importante. A questão do respeito. Todo esporte ele exige o respeito, exige disciplina e que tenha essa relação interpessoal. E criar o que é muito importante, responsabilidade, tá certo? Agora a gente vai entrar na parte dos idosos, né? Nossa, a gente tem algumas atividades que a gente vê muito naquelas casas nos lares de idosos, né? Desenvolvendo atividades de pintura, artesanato, isso vai estimular a gente. Funções motoras, vai utilizar a criatividade, vai utilizar recursos terapêuticos e ajudar na mente, certo? Por que não também contar história para os idosos? Ou ouvi-los, né? Que eles têm muitas histórias para contar. Momento de resgatar o passado e reviver emoções, isso é tão bom, tão prazeroso. Engajar os idosos a contar a sua própria história, que às vezes eles são carentes disso, de ter alguém para ouvi-los, né? E isso, querendo ou não, é uma função terapêutica. E aí dá a oportunidade deles reviverem momentos prazerosos, né? A realização da juventude em qualquer idade. Isso é tão gostoso para eles. Muitas vezes eu vejo eles carentes disso, né? Oficinas de dança, teatros e músicas. Gente, isso é tão importante. Tem uma idosa que mora perto de mim, que ela é inserida em todas essas atividades. Ela faz pintura, ela participa de um grupo de teatro, ela participa de dança. Como isso desenvolve ela, como isso trabalha a mente dela e evita com que ela tenha doenças, né, como Alzheimer. Então, vai estimular a mente, vai proporcionar uma socialização, interação com outros idosos, vai deixar a idade, a terceira idade, para que ela viva de forma ativa. Isso é tão importante, né? Vai auxiliar na coordenação motora, equilíbrio e concentração, né? Diminuir o estresse, diminuir aquele tédio de ficar apenas deitado ou sentado na cama. Função terapêutica preventiva que eu acabei de falar em relação às doenças, né? Contribui para a socialização, que eu já falei, e as doenças degenerativas, como Alzheimer, né, a demência, enfim. Então, muito importante a gente estar fazendo esse tipo de atividade, e é fundamental
que o idoso passe por esse processo. Quando eu falo de saúde e bem-estar, gente, eu tenho que incluir a recreação, o entretenimento, eu tenho que incluir a distração e o lazer, tá? Saúde é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O próximo conteúdo online, Ingrid vai estar falando sobre atividades físicas para portadores de necessidades especiais, uma aula extremamente importante, porque muitas vezes a gente não tem essa criatividade de pensar na questão, né, que tipo de atividade eu vou fazer, tá? Então, eu preciso aplicar isso, eu preciso entender, conhecer quais são essas atividades que eu posso estar realizando com esse grupo específico de portadores de necessidades especiais, tá certo? Gente, para finalizar, eu vou deixar aqui lançar um desafio para vocês. Eu preciso que vocês gravem realizando uma atividade, seja ela uma contação de história, seja ela estimular a fazer uma pintura, enfim, escolha uma atividade dessa recreativa para fazer ou com uma criança ou com um idoso, certo? Então, lançado o desafio, a atividade hoje vai ser diferente, não vai ser aquele formulário, e aí eu conto com a participação de vocês. Joguem no grupo um vídeo ou uma foto, pode ser uma foto, vocês realizando a atividade com ou o idoso ou uma criança, combinado? Para a gente finalizar, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Foi um prazer enorme estar compartilhando conhecimento com vocês nessa turma maravilhosa. Um beijo carinhoso em cada um de vocês e até a próxima. Espero que a próxima já seja a gente se encontrando pessoalmente, que eu tenho certeza que está muito, muito pertinho, mais perto do que vocês imaginam. Beijos e até mais. Tchau, tchau.